Vamos falar da Polícia Federal? A Polícia Federal deflagrou hoje, na manhã desta quinta-feira, dia 4 de abril, mais uma fase da Operação Acesso Negado. Foi nas cidades de Aracaju, Frei Paulo, Macambira, Campo do Brito, também em Salvador, na Bahia, Petrolina e também em Poço Redondo, no Alto Sertão do Estado. O objetivo era desarticular uma organização criminosa responsável por desvio de recursos públicos. A gente acompanhou parte dessa operação e numa dessas operações, uma aconteceu em Frei Paulo, outra em Poço Redondo e foi na casa do ex-prefeito do Poço Redondo, o Roberto Araújo. Ele recebeu a visita de agentes da PF e ele mandou um áudio para falar sobre a visita dos agentes lá na casa dele. Vamos acompanhar. Quem está falando aqui é Roberto Araújo. Quero informar a todos que é coisa normal. A Polícia Federal esteve agora de manhã aqui na minha casa, tá certo? Com mandato de busca e apreensão relacionado à questão do ISIS. E como nós não temos nada a temer, todos os documentos que eles solicitaram, nós repassamos para a Polícia Federal, tá certo? Estamos à disposição das autoridades. Até porque nós fizemos tudo dentro da legalidade. Quero dizer a todos, estamos aqui em casa normal, o delegado da Polícia Federal saiu agora daqui de casa, tranquilo, prestei todo o esclarecimento com relação ao ISIS. As pessoas que trabalhavam no ISIS trabalhavam, não eram pessoas fantasma, tá certo? Então nós não temos problema nenhum, viu? Quero dizer a todos, um abraço a todos e bom dia. Obrigado ao prefeito aí pela gentileza de mandar o áudio aqui para a gente, mas sinceramente, eu acho que ninguém quer receber a presença da Polícia Federal na sua casa logo de manhã, independentemente que só é para recolher papeladas, documentos, mas de qualquer forma a gente agradece a informação. Essa operação não ocorreu somente lá em Poço Redondo não, também teve em Frei Paulo e em outras cidades e em outros estados também. Você lembra que em uma outra etapa da operação, a gente trouxe aqui, esteve lá em Canindé de São Francisco também. Bem, quem vai falar com a gente agora, trazer mais detalhes dessa operação da Polícia Federal, é a repórter Sara Medeiros, que está ao vivo na sede da PF. As informações com você, Sara. Pois é, Ricardo. Estão sendo investigados os municípios de Frei Paulo, Macambira e Poço Redondo nestas 3 fases da Operação Acesso Negado. As 2 primeiras fases foi no município de Canindé de São Francisco. Esses cumprimentos dos mandados de busca e apreensão que aconteceram aqui em Sergipe e também fora do estado foi em endereços de pessoas investigadas com associação com essa OCIP. Quem está aqui conosco é o delegado Márcio Gomes, responsável por essas investigações. Boa tarde, doutor Márcio. De que forma que essa organização ela atuava e ela desviava esse dinheiro público? Então, a Operação Acesso Negado deflagra no dia de hoje mais 3 fases, a gente completa 5 fases, como você falou, as 2 primeiras em Canindé de São Francisco, e hoje os municípios alvos são Frei Paulo, Poço Redondo e Macambira. A fraude que acontecia nesses outros 3 municípios é idêntica à observada em Canindé. Existia uma contratação pré-fabricada que não respeitava nenhum tipo de concorrência de uma organização social, o ISIS, e a partir dessa contratação fraudulenta, a organização social, à frente de algumas secretarias do município, fazia a contratação de pessoas físicas e jurídicas que eram da organização criminosa. Os serviços não eram prestados, o dinheiro era desviado. Ou seja, eram empregos fantasma. Isso, tanto contratação de pessoas jurídicas que não prestavam serviço, quanto a contratação de contador, de advogado que não executava efetivamente nenhuma função, apenas para que o valor daquele contrato voltasse para os membros da organização criminosa. Na primeira fase, vocês identificaram até o momento mais de 1 milhão em recursos públicos que foram desviados. Nessa fase agora, quanto? Em Canindé de São Francisco, nas 2 primeiras fases, as contratações giravam em torno de R$1.300.000 e agora, somando os 3 municípios investigados no dia de hoje, mais R$440 mil. Então, a gente já está mais ou menos na cifra de R$1.800.000 em dinheiros desviados nesses 4 municípios que foram alvo de investigação. Vocês iniciaram essa investigação a partir de um relatório apresentado pelo Tribunal de Contas do Estado e também uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual.
E essa investigação era do ano de 2013 e 2015. A minha pergunta é, depois que vocês iniciaram essas investigações, esses municípios continuaram realizando contrato com essa OSIP? Então, depois de uma auditoria feita pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, no ano de 2015, de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual, a OSIP não mais contratou com municípios daqui do Estado de Sergipe. Então, todas essas investigações que até agora estão sendo materializadas pela Polícia Federal dizem respeito aos anos de 2013 a 2015, nos municípios que contrataram o ISIS para poder gerenciar folhas de pagamento de algumas das suas secretarias. Vocês já deflagraram a operação em 4 municípios. Existem outros municípios aqui no estado de Sergipe que também contrataram o serviço dessa ISIS? A gente tem notícia de que cerca de 10 municípios fizeram contratações com a organização social. A Polícia Federal continua analisando esses contratos e todos os contratos que forem detectados como sendo fraudulentos serão alvo de trabalho policial, de inquéritos policiais específicos. O que foi apreendido hoje nesses endereços? Houve apreensão de documentos, de telefones celulares, de computadores, que serão oportunamente analisadas pela equipe de investigação, para que efetivamente a gente consiga colher mais provas do que as que já existem, que são muitas. Ou seja, estão sendo investigados gestores, prefeitos, empresários? É porque como as contratações elas já eram pré-fabricadas, era a própria organização criminosa quem fornecia o edital, os termos de referência, a minuta do contrato. Então, todos os servidores municipais que assinaram, que subscreveram esses procedimentos estão sendo alvo de investigação. Inclusive, a gente mostrou antes do início da nossa entrevista um áudio do prefeito de Poço Redondo, o Roberto, em que ele informa que entregou todas as documentações solicitadas pela Polícia Federal e que não há nenhum problema. Então, a gente ainda vai fazer a avaliação, junto com a deflagração, a gente também ouviu muitos desses investigados que foram alvo de busca e apreensão, e depois que esses mandados cumpridos chegarem à mão da equipe de investigação, depois que essas oitivas, esses documentos, esses telefones chegarem, elas serão oportunamente analisados para que a gente então finalize o inquérito policial. Essa já era a fase final, a fase de deflagração, né? E a gente deve em 30 ou 45 dias fechar aí as responsabilidades, mas indubitavelmente as contratações elas foram viciadas e os servidores públicos que fizeram parte da contratação vão ser individualizados e responsabilizados pela polícia. Foi solicitado algum pedido de prisão pela Polícia Federal? A Polícia Federal, tanto na fase passada, na fase 2, quanto nas fases 3, 4 e 5 deflagradas hoje, representou a prisão dos envolvidos, mas o Judiciário entendeu que, como as fraudes datavam do ano de 2015 e que não havia demonstração de que esse mesmo grupo estava atuando ainda no município, resolveu que esses indivíduos poderiam responder a esse inquérito policial em liberdade. Então, a gente teve a deflagração das buscas e tem uma ordem de bloqueio no valor do montante desviado. Como o senhor mesmo disse, além desses 4 municípios que já houveram a deflagração da operação, outros 6 também fizeram contratação com a ISIS, né? O senhor já pode dizer quais são esses municípios? A gente opta por não informar quais são os municípios, porque a Polícia Federal vai fazer essa análise caso a caso para saber se a situação se repetiu exatamente como nas outras que já foram investigadas, para aí sim, eventualmente, focar a atenção nesses outros municípios. Márcio, muito obrigado pela entrevista, pelas informações. Então, Ricardo, pelo que a gente percebe e ouviu aqui do delegado, novas fases da Operação Acesso Negado devem ser deflagradas aí no decorrer dos próximos meses. Ricardo. Obrigado, Sara Medeiros, direto da sede da Polícia Federal aqui em Sergipe, que ocorreu hoje mais uma fase da Operação Acesso Negado. Hoje, a Polícia Federal esteve na casa de 2 ex-prefeitos aqui municipais. Um deles falou aqui no Balanço Geral, como você acompanhou. Na fase anterior, esteve também de um outro ex-prefeito lá de Canindé de São Francisco. Nós estamos acompanhando todo o desenrolar. A Polícia Federal disse que apreendeu documentos, computadores, celulares e vai fazer a investigação que já está na fase final.